O fim dos dias estará marcado por uma grande quantidade de sinais, de maravilhas e prodígios que levarão os homens a crer no engano. E quem melhor para enganar senão o pai da mentira, nomeado pelo próprio Jesus? Nós vemos aqui que o diabo arrastou uma quantidade significativa de anjos do céu, anjos que, por sinal, eram limpos, eram bem mais sábios do que o ser humano e estavam na presença de Deus. Conheciam mais do que nós. Como ele conseguiu enganar tantos seres assim? Quanto mais fácil é enganar o homem, será que você está sendo enganado? Nós vamos entender um pouco da atuação maligna através dos séculos, segundo a Bíblia. Então, entenda, os sinais que ele opera são mínimos ou até maiores do que os que você possa imaginar. Vemos que desde o Egito, ele usava os magos de Faraó com seus cajados, transformando em serpentes para imitar o sinal que Deus deu a Moisés. Também vemos a parte da água se tornar em sangue. Porém, eles não conseguiam fazer o feitiço reverso, voltar tudo o que eles tinham feito. Como, por exemplo, as serpentes de Moisés estavam comendo as serpentes dos magos. Isso eles não conseguiam fazer. O diabo ele tem muito poder, mais do que você possa imaginar. É claro que não dá para comparar com o poder de Deus. Porém, não se pode subestimar. Não se pode brincar com o diabo. O próprio Deus diz para que nós não venhamos a pôr Deus à prova. Olhe a tentação de Jesus, como ele lida com Satanás. Com as escrituras sagradas. Com os mandamentos e a adoração unicamente a um Deus. Ele não vai até o diabo. É o diabo que vai até ele. Basta você entender como funciona todo esse sistema. Confira em Tessalonicenses 2, do verso 9 ao 12. Você vai ver que o livro diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo, isso é, do anticristo, do filho da perdição, do filho do pecado, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder de sinais, de prodígios, da mentira. E aqui ele vai fazer com que esse engano de injustiça chegue até mesmo a enganar, se possível, até os eleitos, até os escolhidos de Deus. Isso é o que assusta. Porque esse tipo de engano, esse tipo de poder é algo irreversível. Aqueles que ele conseguir enganar não serão mais reconvertidos. Não serão mais livres desse engano. Observe Apocalipse, salvo engano, capítulo 7, onde ele vai falar dos que estão sendo selados por Deus, né? Creio eu que esse selo é o Espírito de Deus, que não é um batismo, mas, como eu posso dizer, é uma espécie de convencimento pleno, conversão aos princípios, às regras, às leis de Deus. E a partir dali, o verdadeiro selado ele não pode voltar atrás, ele não consegue. É isso que significa um selo. Você está lacrado, pertencente a uma pessoa, e ninguém pode abrir, senão aquela pessoa, que no caso é Cristo. Nós vemos que o diabo ele é um anjo de luz, ou pelo menos era um anjo de luz. Mas a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Ele se transfigura nesse anjo de luz. Não só ele, mas os seus ministros, os seus servos, os seus súditos se transformam em anjos e ministros de justiça, mas eles não são na sua essência. O que é que acontece? Ele advertiu, você pode conferir até o apóstolo Paulo falando no livro de Gálatas 1, do verso 8 ao 10, que mesmo que surja um anjo descendo do céu, pregando um evangelho diferente daquele que Cristo nos deu, esse anjo deve ser rejeitado, deve ser tratado como nada. E aí que entra algumas histórias bizarras da humanidade.
em que apareceram anjos trazendo um anúncio diferente do que Deus disse, do que Cristo disse. Quem são esses anjos? O diabo se transforma em anjo de luz. Eu não duvido dessas pessoas terem visto um anjo. O que eu duvido é que esse anjo tenha vindo da parte de Deus. Podemos citar aqui Maomé, que diz ter recebido a visita do anjo Gabriel, salvo engano. Será que era um anjo mesmo? Ou não era o próprio diabo, transfigurado em anjo de luz, trazendo um evangelho diferente daquele que Cristo nos deu? Citamos aqui Allan Kardec, do Espiritismo, teve visita de anjo. Os Mormons, nós temos Ellen White. No budismo tem isso, no hinduísmo, em muitas outras religiões. Você pode encontrar a figura de um anjo aparecendo e trazendo um outro ensinamento, diferente do que Jesus nos deu. Será que é possível confiar em uma outra revelação? Nós vemos a resposta do próprio Jesus em Lucas 16, verso 16, dizendo que a lei e os profetas encerraram em João Batista. Não há nada de novo a ser revelado. O último escrito que nós temos na Bíblia foi do seu apóstolo João, o último apóstolo a restar vivo nessa terra. Se a igreja se fundamenta no conhecimento, no ensino, no testemunho e na vida dos 12 apóstolos, acabou o apostolado. Não tem mais nada a ser revelado. Não tem mais nada a ser ensinado. A Bíblia foi selada. Nenhum livro entra mais. Então, por que está surgindo tantos falsos evangelhos? E aí não só surgem, mas também há interpretações errôneas do verdadeiro evangelho. Omitindo textos, alterando o sentido de palavras, usurpando traduções. E é daí que você consegue perceber que somente aqueles que estudam a fundo não vão ser enganados. Nós vemos aqui que o diabo operou milagres de várias formas no Antigo e no Novo Testamento, inclusive na tentação com Jesus, ao fazer com que ele fosse levado para o pináculo do templo e mostrar todos os reinos do mundo, possivelmente até o futuro, como se Jesus já não soubesse. E com todos esses milagres, nós podemos concluir uma coisa: ele pode ser quem ele quiser ser. E o ser humano, sem o conhecimento de Deus, vai acreditar naquilo que o diabo quer que você acredite. Eu mesmo já ouvi muitos relatos que, se eu não tivesse o pleno conhecimento dos enganos dele na Bíblia, eu cairia na primeira vez. E olhe que eu ouvi dos milhares de relatos, e ainda hoje ouço, inclusive nessa última semana, algo tão perturbador que qualquer mente fraca cairia. Nós vemos feiticeiras, bruxos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Paulo queimando seus escritos, livrando essas pessoas dos demônios que habitavam corporeamente. E temos detalhes de todas essas doutrinas de demônios, doutrinas de engano, onde 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 3, confirma que no final dos tempos haverá uma explosão dessas doutrinas de demônios, desses dogmas, desses modos de viver cultural, social. E não é para muito. Se você não se encaixa com um, você tem mais 1000 diferentes lhe esperando. Implícitos, explícitos, de todas as formas. Se você não se encaixar num, tem mais outras possibilidades. Vemos aqui que os governos mundiais, eles são todos malignos. E eu posso dizer o porquê. Porque todos os reinos do mundo pertencem ao diabo. Olha a tentação de Jesus. Por que é que o diabo ofereceu todos os reinos do mundo? O próprio Jesus diz que ele é o príncipe desse mundo.
O mundo jaz do maligno. Não é o planeta matéria, mas os governos. O homem em si está entregue a Satanás. A governança, os reinados são do diabo. Então, quem estiver à frente da política, da religião, do poder mundial, fique certo, 100% de certeza, são apenas fantoches, marionetes do próprio Satanás. Se você ver, observar com muita atenção, todos esses entes, eles convergem para um princípio só, que é o final dos tempos, que é a destruição da humanidade, que é a entrega do poder a uma pessoa só para que solucione esses problemas. Líderes dos mais altos escalões políticos e religiosos estão pedindo esse líder global. Na atualidade, não faz muito tempo, estão pedindo cada vez mais. Você pode conferir pesquisando, está tudo documentado. E aqui nós vemos que esses políticos e religiosos que comandam o mundo, por serem fantoches de Satanás, estão atrelados aos príncipes da potestade dos ares. Como Israel tem um príncipe de defesa, também vai ter um príncipe maligno que vai tentar atacar. No tempo de Daniel, ele falou do chamado príncipe da Pérsia, que acredita-se que seja o próprio Satanás. Assim como tem Miguel, o defensor dos filhos do povo de Deus, que é Israel, que é a igreja. E aí nós entramos em mais debates, em mais discussões, onde é que esses demônios atuam. É muito óbvio que a Bíblia especifica áreas celestes. Mas todos estão lá? Não. Muitos estão na terra, estão em locais áridos, como Jesus disse, que são locais desertos, desabitados. São locais como, por exemplo, casas abandonadas, cemitérios, desertos, montes, lugares não visitados ou até rejeitados por pessoas. Nós vemos que Jesus curou um homem que vinha de um cemitério. Ele morava nesse cemitério. Esse gadareno, ele fazia coisas que nenhum homem queria chegar perto. E não é só esse lugar, qualquer bosque, qualquer mata virgem, como eles usam para fazer trabalhos, oferendas, são locais que não têm a visita cotidiana de pessoas. São locais isolados. Eles habitam nesses locais. O porquê eu não sei. Apenas a Bíblia relata. E aqui nós vamos procurar se defender dos ataques demoníacos. Vamos remediar. E não buscar ir atrás como uma espécie de caça-fantasmas. O Senhor manda se desviar da aparência do mal. E não procurar o mal. Isso que leva muitas pessoas a cair em uma série de problemas, legalidades, abrem portais no mundo espiritual. Nós vemos aí que esses ídolos que temos hoje, vamos para o termo raiz, ídolo como imagem de escultura, eles são objetos de adoração. E biblicamente falando, desde Deuteronômio, nós vemos que eles são abrigo de demônios. Os escombros da queda de Babilônia também se torna abrigo de demônios. Quando você adora uma imagem, você está adorando demônios e não aquela pessoa que morreu ou aquele falso Deus. Leia um pouco a Bíblia, porque ela vai falar acerca de imagens. Livro de Salmos, o livro de Isaías, os livros que vão comentar isso no Êxodo, Deuteronômio, o que é que Paulo, o que é que Cristo vai falar sobre imagens. Olhe a tentação de Cristo, que ele diz que só devemos
adorar a Deus e só a Ele prestar culto. Isaías 45, 20, 42, 8 vai falar que Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém e que nada sabem aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. O povo está adorando demônios e não sabem disso, mas tem a obrigação de saber, porque a Bíblia está revelada para todo mundo. Apenas não vão atrás e rejeitam aqueles que querem ensinar. É interessante saber que existem demônios que não se alojam apenas em lugares, mas também em pessoas e até mesmo especificamente em membros das pessoas. Como nós vemos aí a mulher corcunda que Jesus curou. Diz que ela tinha essa doença devido a um espírito maligno e Jesus expulsa. Ela estava assim há 18 anos. E aí quem gosta da numerologia bíblica, divida aí por 3 e vai dar 3 números iguais. Dividindo por 3 vai dar 666. Mas enfim, isso não é só uma especulação, não há nada comprovado. É claro que existem maldições hereditárias. Nós não sabemos aí, tem alguns casos bíblicos que são, outros que não são. Também os que não especificam, mas segundo a Torá bíblica, a maldição hereditária ela vai até a 4ª geração da pessoa que fazia aquilo. Só que se a pessoa não deixa aquilo e ela dá prosseguimento, abre brecha para mais 4 gerações. Isso é o que você talvez não saiba. Isso pode ser perfeitamente quebrado quando você renuncia às práticas dos seus ancestrais e passa a viver segundo a lei de Deus. É muito simples. Basta você não viver como eles viviam e você ter a Cristo em seu coração. Você ter sido selado pelo Espírito Santo, convencido do pecado, da justiça, do juízo, porque ele recebeu a missão de substituir Cristo nessa terra, nos fazendo lembrar das coisas que Cristo disse. Essa foi a ordenança que ele deu antes de ir embora. Pode conferir. E se você retornar de onde você veio, Cristo diz que ele retorna com 7 demônios piores. E a curiosidade está em que não vale apenas para pessoas, mas também para nações. Se a nação está ali lutando para se limpar, mas depois a nação volta a praticar o que fazia antes, ou intensifica essas atividades e deslecha, a quantidade pode aumentar naquela nação como um reforço. Nós vemos um problema muito sério no Brasil, até porque é um país muito místico, muito sincrético, muito religioso, devido à grande quantidade de religiões que se misturaram por aqui, principalmente as de origem africana. Existe um problema muito sério e acredito eu que não há volta, não há reversão. Mas tudo isso acontece para o cumprimento do final dos tempos. No livro de Daniel, capítulo 7, lá pelo verso 25, você vai ver que esse espírito do anticristo, ele oprimirá os santos do Altíssimo. Você vai ver traduções dizendo perseguirá, destruirá, várias coisas, mas a palavra correta, mais correta, seria oprimirá. Ele vai oprimir, ele vai deprimir a sua mente, vai lhe deixar oprimido. Isso vai fazer com que você enfraqueça na hora de resistir acerca das batalhas espirituais. É muito perigoso você deixar de vigiar um dia sequer. Porque o que ele precisa não é um portal, não é uma porta, não é uma fenda grande para passar. Ele só quer um furinho pequeno. Então aí ele vai poder abrir um grande espaço de passagem que pode não ter mais volta. A recomendação é: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Muito em breve vamos fazer uma continuação do vídeo
explicando mais sobre como funcionam as atividades demoníacas. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, apertar o sininho, se inscrever, e tudo isso nos ajuda a divulgar essa mensagem, tá certo? Então fiquem com Deus, nos vemos nos próximos vídeos.